Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre modelagem de sequência e processamento de linguagem natural. Vamos abordar algumas estratégias para codificar diferentes sequências de informação. Essa é uma sequência da aula onde a gente abordou redes neurais recorrentes e vamos apresentar agora algumas evoluções desses modelos, considerando outras ferramentas e outras estratégias para modelagem sequencial de informações. Então, como a gente viu no vídeo anterior, quando falamos um pouquinho sobre informações temporais e modelagem de informações temporais a partir de redes recorrentes, a gente possui diversas tarefas cuja necessidade de modelar sequências temporais é muito importante, ou cuja as informações, ou relação entre as informações pode auxiliar no processo de modelagem desse tipo de problema. Então, alguns dos exemplos que a gente apresentou foi o conceito associado à modelagem de informações, quando eu tenho muitas informações e quero converter em uma única característica, por exemplo, o conceito associado a Man-to-One. Então, imagine que eu tenho aqui um conjunto de informações, por exemplo, eu tenho lá várias informações acerca de um vídeo ou de um texto e eu quero rotular elas com algum rótulo. Então, imagine que eu quero dar opinião sobre um conjunto de reviews ou uma sequência de informações. Ou eu tenho um vídeo com vários frames e eu quero rotular aquela ação ou dizer o que está acontecendo naquele vídeo, naquele momento, baseado em um único rótulo, né? Outra abordagem é, a partir de uma única informação, gerar várias informações de interesse. Imagine que a partir de uma imagem eu gostaria de fazer o caption dela. Eu quero pegar uma imagem estática e a partir disso descrever a cena que está ocorrendo nessa imagem. O conceito associado a man-to-many, eu posso ter uma relação deslocamento entre as informações, então eu preciso acumular algumas informações para gerar uma informação de saída, ou essa conversão pode ser direta, então imagine um conceito associado a rotular frame a frame, ou eventualmente o conceito de tradução de máquina, então eu quero, por exemplo, a partir de um conjunto de textos ou de uma frase em uma língua, gerar uma frase de saída em uma língua, uma outra língua, né? Uma outra língua de destino, por exemplo, do português para o inglês, ou do português para o alemão. Então, são várias sequências de informação cuja relação temporal é muito importante ser absorvida. Então, alguns exemplos de bastante sucesso, normalmente associados a image captioning, você conseguir rotular, isso é uma aplicação bem interessante hoje em dia, na medida que permite oferecer acessibilidade para pessoas que não conseguem ver, por exemplo. Então, você consegue descrever as cenas, tanto da imagem estática como de vídeos, né, sem a necessidade, da mesma forma que a gente tinha o closed caption que conseguia fazer a conversão do áudio para texto, agora a gente consegue descrever uma imagem gráfica para um conjunto de texto ou eventualmente de áudio. Então, são várias funcionalidades muito interessantes que estão sendo permitidas a partir desse tipo de abordagem. Então, o que a gente vai ver hoje é um pouquinho dessa modelagem de sequência e um pouco de como a gente pode usar isso para processamento de linguagem natural. Então, nas abordagens tradicionais que a gente viu nos vídeos anteriores, abordava o conceito da gente conseguir modelar a informação a partir de uma entrada bruta. Então, se eu tivesse lá uma imagem, eu conseguiria extrair dessa imagem características básicas ou informações elementares que constituem essa imagem, utilizando o conceito associado a redes convolucionais. Essas redes convolucionais iriam convoluir sobre essa imagem, extrair as características mais importantes, um processo de extração de informação, gerando lá um espaço latente que representa essa imagem de entrada com informações mais ricas e filtradas em relação às informações originais, não precisando mais de um engenheiro de características para informar quais seriam as características mais relevantes. A partir disso, a gente poderia pegar essas informações que são geradas nesse espaço escondido e considerar uma arquitetura recorrente que inclui a memória para poder relacionar essas informações e eventualmente gerar um contexto aí que possa relacionar cada uma dessas entradas. Então aqui uma das estratégias mais tradicionais, tem vários artigos e trabalhos referenciando esse tipo de abordagem com várias ferramentas, né? Quando eu falo ferramentas, são vários módulos e técnicas que a gente falou aqui nos vários vídeos que a gente produziu. Mas a ideia é você usar, por exemplo, aqui uma CNN para extrair aqui quais seriam as características mais importantes em relação a essa cena que está sendo mapeada. Essas informações são passadas como entrada aqui para uma arquitetura recorrente, e essa arquitetura recorrente vai tentar aprender a relação entre o rótulo associado a essa cena e as features que foram geradas. Então eu tenho
Nesse processo de treinamento, normalmente uma base de dados que ela é rotulada, né, com um caption realizado por algum humano, e a partir disso o modelo tenta relacionar as informações visuais da imagem com as informações de caption, né, as informações dos rótulos que descrevem essa imagem. E a partir disso, a ideia é que ela consiga generalizar para novas imagens em processo de inferência, gerando captions ou gerando rótulos para imagens que ela nunca viu anteriormente. Então são arquiteturas bastante interessantes, né? Originalmente a gente utilizava uma rede recorrente para fazer esse tipo de abordagem. Na medida que se evoluiu, e a gente viu lá que uma evolução natural das redes recorrentes são arquiteturas LSTM, para tentar tratar sequências temporais que possuem maior quantidade de estados e de informações, né? Ela já possui um controle para permitir quando é que a gente pode armazenar, quanto da informação a gente precisa armazenar, qual informação já pode ser esquecida baseado no contexto das informações que estão chegando. Existe um grande compartilhamento de peso lá para garantir que a gente não entre em overfit nesse processo. Então, é uma evolução desse tipo de modelo. Então, a partir disso, a gente consegue gerar as features para poder representar as imagens de entrada, colocar lá um conjunto de LSTM aqui de forma empilhada para processar as informações, e elas são treinadas com uma base rotulada, onde a gente tem lá os rótulos que possuem os tokens que definem o início e o final da sequência, e as sequências de palavras que rotulam essa cena. Então, elas são treinadas de forma supervisionada, normalmente utilizando o processo de gradiente para fazer esse treinamento, e a partir disso a gente consegue, a partir de uma imagem, gerar os rótulos numa fase de inferência ou numa fase de teste para poder produzir as saídas. Então, só especificando melhor aqui como funciona o processo, eu tenho lá uma imagem e um rótulo associado a essa imagem, e a partir disso a gente pode usar uma arquitetura convolucional para extrair as informações dessa imagem. Essa arquitetura convolucional pode variar, vocês podem utilizar as mais diferentes arquiteturas que a gente mostrou nos vídeos sobre arquitetura de CNN. Então, arquiteturas tradicionais normalmente envolvem módulos do tipo VGG para poder fazer essa extração de informação, mas vocês podem utilizar arquiteturas mais profundas ou eventualmente até mais rasas para fazer isso, dependendo da complexidade do problema que vocês estão tratando. Então, a partir do momento que essa arquitetura aqui foi treinada em um conjunto de imagens, não necessariamente aquela que precisa ser, que vai ser processada, né? Normalmente elas são treinadas em uma base de dados genérica, como a ImageNet, e a partir disso você pega o modelo, remove as features que fazem a classificação e somente usa o espaço de representação das informações. Esse tipo de abordagem permite que você use essas features para poder classificar ou nas próximas fases desse processo de rotulamento. Então, a partir disso, a gente pega e passa essas features, no caso aqui um vetor aqui com 4.096 features, então são de alta dimensionalidade, mas menor do que a imagem original, que possui 2 dimensões, uma quantidade muito maior de linhas e colunas que formariam um vetor de representação muito maior. A partir dessas features que representam essas informações, elas são dadas como entrada aqui para uma arquitetura normalmente recorrente, seja ela uma arquitetura do tipo RNN ou LSTM. Né? Então eu tenho o estado inicial, que normalmente é o estado 0. Né? A partir disso eu pego essas informações que são dadas como entrada e associo a um rótulo de saída. Esse rótulo de saída aqui vai ser passado como um próximo estado, associado para prever o próximo estado. Ele vai passado como entrada para o próximo estado. Então, o próximo estado vai considerar a entrada, o estado anterior para produzir a sua saída, e a partir disso, a gente vai realimentando o processo, cujo objetivo de cada uma das saídas é, a partir de uma entrada, prever qual seria a possível saída associada a esse modelo. Então, vocês percebam que esses modelos são treinados com os tokens de start e de end, porque no processo de teste, o token de end é que vai estabelecer quando o modelo terminou de fazer a sua rotulação e geração das características de interesse. Então, o que a gente viu aqui foram alguns exemplos associados a esse tipo de modelo. Nos próximos vídeos, a gente vai avançar em novos componentes.